Eu vou apresentar como realizar as medições de potências em kilowatts, em kVA, kVAR e também medir o fator de potência e o consumo em quilowatt-hora utilizando o DT3353. Você pode realizar a medição em um circuito monofásico, ligando o equipamento dessa forma que aparece agora na sua tela. Você também pode realizar a medição em um circuito bifásico, sendo duas fases mais o neutro, conforme esse esquema de ligação que aparece na sua tela, alternando entre as fases para poder realizar as medições de fases diferentes. Você também pode realizar a medição em circuitos trifásicos mais o neutro, fazendo a conexão da forma como esse esquema que aparece na sua tela, aonde você irá alternar a garra do alicate amperímetro conforme a fase que você deseja ser medida. E você também pode realizar essa medição em circuitos trifásicos sem o neutro, conforme a ligação que aparece aí agora na sua tela. Primeiramente, você deve conectar as pontas de prova que irá utilizar aqui conforme o esquema de ligação visualizado anteriormente. E já aqui na outra extremidade do cabo, você irá conectar as garras jacarés que serão utilizadas para medição, conforme também as cores aqui nos terminais do cabo. Irá conectar os cabos conforme o esquema de ligação que você utilizar, lembrando que sempre o cabo preto será ligado ao barramento neutro como referência. E nas fases podendo ser ligado uma, duas ou três, como nesse caso que é o trifásico. Após as garras conectadas nas fases, você irá agora aqui mudar o seletor para medição de potência, inicialmente aqui em kilowatt, e será necessário também utilizar a garra para medir a corrente do circuito, para que ele possa calcular a potência com a tensão e a corrente do circuito. Então você irá primeiramente selecionar aqui qual é a fase que será medida através do botão de seleção, iniciando aqui pela fase 1, irá abrir a garra, colocar na fase a ser medida, e aqui você obterá a medição em kilowatts e logo abaixo você terá o ângulo da fase sendo mostrado. Para medir a próxima fase, basta aqui mudar através do botão de seleção para a próxima fase a ser medida e conectar conforme o desenho que aparece. Para medir a terceira fase, basta apenas aqui mudar a seleção para a terceira fase e mudar a garra conforme o desenho que aparece na tela. Para medições de potências trifásicas sem o neutro, basta apenas conectar as garras conforme a imagem que aparece agora na tela, pressionar o botão aqui de seleção e segurar até aparecer aqui o símbolo de trifásico. E você pode aqui realizar as medições da mesma forma. Já para a medição em kVA, basta apenas aqui mudar a seleção para kVA e você terá aqui abaixo a medição em kVA do circuito e logo abaixo também sendo mostrado o kVAR. E para a medição das demais fases, basta apenas aqui mais uma vez mudar através da seleção e mudar a garra de sequência conforme a fase a ser medida. Para a medição do kVAR, da mesma forma, colocar aqui a seleção em kVAR e você terá a medição aqui em kVAR da fase e logo abaixo também sendo mostrado o kVA da fase a ser medida. Para medir as demais fases, da mesma forma, mudar aqui através do botão de seleção e mudar a garra de posicionamento na fase que deseja ser medida. Em qualquer uma dessas medições das fases, eu posso a qualquer momento aqui pressionar o botão Save e eu acabei de gerar uma memória salvando esta medição que acabou de ser realizada. Trocando agora a garra de fase e mudando aqui a seleção da nova fase que está sendo medida, aperto novamente aqui o botão Save e acabei de gerar mais uma memória, que em qualquer momento eu posso aqui através do botão MR, pressionar a memória e ir selecionando e encontrar aqui as memórias que foram medidas, como por exemplo a 3 e a memória 4. Para eliminar as memórias, basta apenas aqui pressionar o botão MR e logo em sequência pressionar e segurar o botão de Clear e pronto, eu zerei as memórias armazenadas anteriormente. Nas medições de potência também posso fazer uma somatória das fases, como por exemplo, colocando aqui, selecionando a fase 1, pressiono o botão aqui de soma, alterando o alicate para a nova fase, eu pressiono novamente aqui o botão de seleção para mudar a fase e pressiono novamente soma, e alterando novamente o alicate aqui para a terceira fase, eu seleciono novamente aqui a terceira fase e pressiono novamente soma. Para obter o resultado medido, basta apenas aqui pressionar e segurar o botão de soma e ele me mostrará a somatória das três fases medidas. Para as medições também eu posso utilizar a função de mínimo e máximo, onde se estiver selecionado a opção de máximo, ele irá aqui registrar qual foi a medição máxima de potência em circuitos onde você tem uma oscilação da potência. Já selecionando aqui a opção de mínimo,
ele irá mostrar aqui o mínimo de potência que foi medido em circuitos que ficam oscilando a sua potência. E mantendo as garras conforme o esquema de ligação que você está realizando a medição, você pode aqui posicionar aqui na opção de cosseno, colocar a garra na fase que você deseja fazer a medição e você terá aqui exatamente o cosseno do ângulo que representará o fator de potência desta fase e logo abaixo seguido aqui também pelo ângulo desta fase. Para medição de consumo basta manter as garras conectadas conforme o esquema de ligação a ser medido, colocar aqui a seleção em Energy, colocar a garra em uma das fases, mudar aqui a seleção para a fase que está sendo medido e ele passará a contar aqui um tempo e também mostrando aqui os quilowatts consumidos por hora.